Nessa semana, mais preciso no dia 26 de janeiro, é o Dia Mundial contra a Hanseníase. Por isso, o mês de janeiro ganhou a cor roxa para alertar e conscientizar a sociedade sobre o combate a essa doença infecciosa crônica. Quem vai nos explicar mais é a dermatologista Daniela Rebaleto. Tudo bem? Dani, seja bem-vinda. A gente estava falando antes nos bastidores sobre não conhecer muito a doença, a população não conhece. A gente pode falar que ela é uma doença de pele ou não? Sim, boa tarde, Eduardo. Obrigada pelo espaço para a gente falar, como você disse, né, uma doença que, apesar de ser muito prevalente no Brasil, a gente tem cerca de 30 mil casos novos ao ano, não é muito conhecida por aqui, né? A gente pode, sim, que ela é uma doença de pele, mas também ela é uma doença neurológica. Por quê, né? Porque ela gosta desses dois sítios, tanto de pele quanto dos nervos, especialmente da inervação periférica, né? E como que se pega essa doença? Eu estava vendo que ela pode ser passada por tosse, pelo ar, por esse contato com saliva. É assim mesmo? Isso mesmo, a gente fala que ela é transmitida então por gotículas de saliva, por espirros, né, de uma pessoa para outra, só que não é assim num contato direto e rápido. A gente fala que é necessário um contato então íntimo e prolongado das pessoas, né, especialmente então a gente fala dos contactantes que são familiares ou pessoas que residem próximas, e isso pode ser agora, mas também a gente considera até nos últimos 5 anos, por isso que é importante quando a gente tem a suspeita do paciente e até mesmo o diagnóstico, que as pessoas que convivem ou conviveram nesse tempo sejam também examinadas, né, para também fazer a procura a fim de diagnosticar e também já serem tratadas caso necessário. E o que essa doença ela causa na gente? Quais são os sintomas para mim saber que eu estou com isso? Então, a gente fala que ela tem um período de incubação que fica, né, que pode variar de 6 meses, 5 anos, então nisso a pessoa não sabe ainda que tem e depois ela começa principalmente com manifestações na pele, que são manchas ou placas. Podem ser manchas esbranquiçadas, branquinhas, né, ou avermelhadas, tá? E com o passar do tempo, essas manchas começam a ter alteração de sensibilidade. Essa alteração de sensibilidade, ela pode ser térmica, ou seja, a pessoa fica com dificuldade de diferenciar o quente do frio, né? Então é comum aparecerem machucados, a pessoa não ter notado, né? Aqui na nossa região já peguei um paciente, por exemplo, se encostar no fogão a lenha e não sentir em cima dessas manchas, então tem queimaduras. Também a sensação tátil, né, do toque e até mesmo a dolorosa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Também com a evolução da doença podem aparecer nódulos, caroços que a gente fala, né? E com isso a gente tem que ficar atento. Quando chega na parte dos nervos, principalmente periférico, é comum a gente sentir formigamento, uma sensação de choque, né? E até mesmo essa perda de força, né? Então a gente pode ter a mão caída, a mão engarra, o pé também, que daí a gente entra com os colegas aí da parte da neurologia em associação. São vários sintomas pequenininhos que somando acende um alerta. Quando eu sei que eu preciso procurar essa ajuda? Então, qualquer alteração na pele que a gente note nessas manchas, que a pessoa realmente não tem notado essa sensibilidade, pode ocorrer também perda de pelos nessas manchinhas, né? E até mesmo de suor. Por exemplo, pessoas que entrem em contato com poeira, cimento, que suam durante o trabalho e notem que aquela mancha não gruda poeira, sabe? Então, tem que procurar. Aqui no município, como é que a gente faz, né? As pessoas devem procurar uma unidade básica de saúde, passam pela equipe lá e a partir disso eles são encaminhados então para o centro de referência, que é o SET, que a gente fala, que fica anexo ao posto norte. Lá ele passa em consulta então com a nossa equipe. Geralmente a gente faz então primeiro a anamnese, o exame físico, testa todas essas sensibilidades, examina o paciente como um todo e caso seja ainda necessário, nós temos alguns exames para então chegar no diagnóstico. Eu estava vendo quando eu fui pesquisar sobre a doença, porque eu comentei ainda com a Daniela que eu não conhecia essa doença, que existem 4 tipos. Quais são elas e o que muda de uma para outra? Então, a gente divide em espectros da doença, né? A gente tem os casos que são paucibacilares, ou seja, que tem baixa quantidade de bacilos ainda. Essas pessoas, elas não são tão transmissoras, vamos falar assim no momento. Elas têm essas manchas brancas quando é a parte indeterminada, hanseníase indeterminada, e a gente tem a forma tuberculose quando já começam então as manchas brancas. Geralmente tem lesões, até 5 lesões. Quando a gente passa para a forma multibacilar, a gente tem então os quadros que a gente chama de dimorfo e também o virchoviano, aí são várias lesões de pele e essas são as pessoas que a gente tem que pegar
pegar mais no início, porque essas são os que são as maiores transmissoras. É importante falar que quanto antes a gente diagnostica e começa a tratar, a gente interrompe essa cadeia, então menor são as transmissões, né? E lembrando também que já na primeira dose, primeiro mês praticamente de tratamento, essa pessoa para de transmitir a doença, por isso que é importante aí já fazer o diagnóstico e o tratamento precoce. E se não for diagnosticado e não for feito esse tratamento, a pessoa ela pode perder até essas questões motoras para sempre? Pode sim, tá? Mesmo assim, durante o tratamento, a gente tem essas alterações de sensibilidade. Claro que a gente consegue reverter um pouco, mas assim, as sequelas podem se manter. Então, por isso a importância de quanto antes iniciar o tratamento, menores serão as sequelas que a gente chama neurosensitivas, né? E tem alguma forma de prevenir? Ou não? Então, o ideal é a gente descobrir quanto mais cedo para quebrar essa cascata de transmissão, né? Lembrando que todo o tratamento, o diagnóstico e o tratamento são todos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Então, a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, todo o tratamento, que pode variar geralmente de 6 meses a 12 meses, é um tempo prolongado, é um ano de tratamento, podendo se estender, é todo disponibilizado pelo SUS. Eu ia frisar isso, porque enquanto eu fiz essa pesquisa sobre a doença, eu vi que é tudo disponibilizado pelo SUS. Então, o pessoal não precisa nem ter aquele medo do vou gastar, não vou ir procurar doença para ter que gastar, mas tem pelo SUS. É todo disponibilizado pelo SUS, tanto os exames, o acompanhamento. A gente faz o acompanhamento porque são medicações que podem dar reações também durante o tratamento, né? Então, tanto exames laboratoriais, as consultas e o tratamento mesmo todo, ele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, Daniela, mais uma vez por ter vindo aqui no Ver Mais. E fica aí esse cuidado a mais, principalmente agora no Janeiro Roxo, sobre essa doença.